Então, em nome da ANAT e da Comunidade Municipal, parceiros portugueses deste projeto de cooperação, vou passar uma apresentação relativamente rápida do que é o projeto Troco. É um projeto que foi aprovado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Portugal-Espanha. Tem este enquadramento programático. Realçar aqui que se enquadra com este objetivo 6F, de aumentar os níveis de eficiência na utilização dos recursos naturais, com vista em uma economia de desenvolvimento sustentável. É um projeto que vai durar até final de 2019, com um financiamento de 75% desse valor na economia. O objetivo geral, basicamente, é aumentar a eficiência dos espaços florestais, com vista à mitigação das alterações climáticas, através da sua capacidade de sequestro do dióxido de carbono. E como? Fomentando aqui uma economia de baixo carbono no setor dos transportes de mercadorias. Trazer aqui um dado acrescido, a fronteira, o território, digamos assim, de ligação entre a Galiza e o norte de Portugal, representa mais de metade da circulação de veículos de transporte de mercadorias de toda a fronteira entre Portugal e Espanha. Daí também a importância deste projeto. E como é que isto se pretende fazer? Desde logo, promovendo o ordenamento e a gestão florestal com vista à sua capacidade de sequestro de carbono, tendo aqui uma ideia subjacente, que é que uma floresta bem gerida e que produz valor não há. Portanto, uma floresta que cria riqueza, há menos motivos para perdermos com o fogo. Portugal sem fogos é um lema que existe em Portugal, é muito bonito, nunca será verdadeiro, porque fogos vamos ter sempre, mas enfim, a probabilidade de haver fogos reduzir-se-á e a probabilidade de haver fogos verdadeiramente impactantes também será mais grande. Depois, fomentar estratégias de responsabilidade social cooperativa no setor dos transportes através do cálculo efetivo de quais são as emissões de carbono das empresas e, portanto, promover a gestão da sua pegada de carbono. E, por fim, desenvolver então modelos de desenvolvimento duradouro através da compensação das emissões de dióxido de carbono. Estes são os parceiros, já foram referidos, vou passar um bocadinho à frente. E o projeto divide-se em 3 atividades principais. Uma primeira atividade tem a ver com a criação do sumidouro de carbono. Ou seja, estamos a falar do território florestal. Vamos desenhar uma ferramenta para calcular a capacidade de sumidouro de carbono das florestas que vão estar incluídas neste projeto, vão ser selecionados espaços pilotos para isso. Vai ser dado apoio e assistência técnica aos agentes florestais com responsabilidade na gestão dos espaços florestais, com vista à melhoria da gestão para o sumidouro de carbono e, naturalmente, enfim, um conjunto de ações relacionadas com a sensibilização e a sua capacitação. Uma segunda atividade está dirigida ao setor dos transportes, ou seja, vai ser também criada uma ferramenta para ser calculada a pegada de carbono das empresas dos transportes de mercadorias. Será também dado apoio individualizado a essas empresas para que, no âmbito dessa avaliação, possam elas depois certificar a sua pegada de carbono e, naturalmente, um conjunto de ações de sensibilização e informação para a certificação da pegada de carbono destas empresas. Este é um passo essencial, ou seja, temos que saber o que é que as empresas emitem, quais são as suas emissões de gases de efeito de estufa, certificá-los e ter, do outro lado, a parte florestal também devidamente quantificada para sabermos qual é que é a sua capacidade de sequestro da produção. Uma terceira atividade, e eu vou passar a esta figura porque isto resume muito bem aquilo que se pretende com o projeto, que é criar uma bolsa de compensação de carbono. De um lado estão as empresas, que são as que têm as emissões, e do outro lado há de estar o setor florestal, que se fará o sequestro desse carbono. Umas e outras vão ter processos de certificação para poderem entrar aqui no mercado de carbono. O projeto já tem uma página de internet, mas já está funcional, portanto, todas as ferramentas e documentos que foram desenvolvidos ao longo do projeto vão estar aqui disponíveis. Esta é a página de entrada. Como principais resultados, temos lá sempre, então, tal ferramenta de cálculo de absorção de carbono das florestas. Quantificamos para este projeto conseguir a certificação dos modelos de carbono de 3 toneladas de carbono equivalente. Haverá um conjunto de técnicos e de agentes florestais que serão, enfim, formados, sensibilizados para esta questão
da gestão florestal e da certificação de espaços florestais como consumidores de carbono. Outra ação, que é a geração da pegada de carbono, também tem uma série de resultados, desde logo a ferramenta para o cálculo das emissões. Vai ser feito um estudo sobre as barreiras relacionadas com a certificação da pegada de carbono no setor dos transportes. Haverá um conjunto de empresas que serão naturalmente assessoradas e sensibilizadas para esta questão. No projeto, formalmente, só estava inicialmente previsto que fossem empresas do lado galego, por razões, enfim, da constituição da parceria, mas já há, tanto quanto sabemos, empresas também portuguesas com algum interesse em poderem entrar neste processo, e penso que será de todo interessante da nossa parte também abrir-lhes as portas para participarem no projeto. Serão feitas então também uma prova de piloto para a certificação da pegada de carbono. Foi ali colocado aquele indicador de toneladas de carbono equivalente e a formação dos agentes de carbono também sobre o cálculo da sua pegada de carbono das moedas. A terceira ação, enfim, são já os resultados finais, a Bolsa de Intercâmbio, com um lado de carbono equivalente que seja efetivamente compensado através da Bolsa de Intercâmbio e a formação dos técnicos para saberem também operar com a Bolsa de Carbono que venha a ser criada. Estes são os contactos da parceria. Se alguém precisar de alguma informação adicional, depois pode nos escrever para qualquer um destes contactos. São os vários parceiros do projeto. E, de facto, só para terminar aqui esta intervenção, o que se pretende é, efetivamente, atribuir um preço a algo que já tem valor. O mercado de carbono, as pessoas dizem dizer que não tem valor, não tem valor, não é um preço. Também já há preços para o mercado de carbono. Existem mercados voluntários e aquilo que se pretende aqui é criar o primeiro mercado voluntário transfronteiriço que dê oportunidade, por um lado, às empresas do setor de transportes de mitigar e de compensarem as suas emissões e, por outro lado, criar mais uma fonte de receitas para as nossas florestas bem precisam. Porque, enfim, se tivermos florestas melhores vidas também teremos melhores florestas todos. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Desde já agradeço este convite e a todas as pessoas que efetivamente se deslocaram para poder vir assistir a algo que temos que pensar e implementar na nossa gestão florestal. Iria começar por fazer efetivamente uma apresentação do que é da história dos Valvírios, um enquadramento histórico e a sua evolução, mas não vou efetivamente muito insistir muito nisto porque também não é a intenção, digamos, o que importa aqui é efetivamente trabalhar, falarmos nesta oportunidade que poderemos incrementar a nossa gestão florestal. Os Valvírios, obviamente, que é um tipo de propriedade comunitária. Portugal é um dos países ao nível da União Europeia que tem, digamos que, 3 tipos de propriedade. A propriedade estatal, a propriedade particular e a propriedade comunitária. Os Valvírios, efetivamente, é um tipo de propriedade comunitária que pertence a uma determinada gente de um lugar e que gerem e são os donos dessas áreas baldias. Estima-se que, efetivamente, a área baldia do nosso país ronda os 500 mil hectares e predomina essencialmente na região norte e centro do país. Efetivamente está associada a zonas de montanha e a zonas onde a densidade populacional é relativamente baixa. A lei constitucional qualifica os Valvírios como meios de produção de comunitários possuídos e geridos por comunidades locais. Foi com a criação, efetivamente, do regime florestal pelo Estado Novo que foi, efetivamente, implementado um grande plano o plano de povoamento florestal, onde estava prevista a arborização dos 420 mil hectares no período de 1938 a 68, ou seja, efetivamente, a floresta que hoje temos é fruto, essencialmente, temos que reconhecer, dessa imposição e dessa reflorestação em massa que determinadas unidades valvírias tiveram na altura. Sobre o domínio do Estado, obviamente que, ou seja, as áreas comunitárias foram retiradas aos seus legítimos donos
neste período, mas em 1976 a propriedade particular volta de novo à comunidade local. Foi aí que então foram constituídas as assembleias de compartes e os baldios voltaram a ser geridos pelos seus donos e assim a sua gestão voltou à unidade individual de cada comunidade. Com a necessidade então da constituição e organização dos baldios, estes tiveram que efetivamente optar por um tipo de regime. O regime exclusivamente pelos compartes, os baldios da linha A, e o regime em associação com o Estado, os ditos baldios de a linha B. Obviamente que depois, mesmo assim, as assembleias de compartes também tiveram que decidir se queriam ficar com a sua autogestão ou se queriam continuar em cogestão com o Estado. Houve, efetivamente, conselhos diretivos de baldio que optaram por regime de exclusividade, ou seja, eles autónomos a gerir os seus bens florestais e, na totalidade, todos os recursos dos seus baldios. Ou então, outros optaram, até ainda aos dias de hoje, por uma gestão em cogestão exclusiva, quer pelas juntas ou seja, as assembleias de compartes ainda decidiram ainda outra coisa, dar a gestão às próprias juntas de freguesia e estas seriam autónomas também a gerir esses recursos, ou então dar a gestão às juntas de freguesia e estas continuarem em cogestão com o Estado. E depois também ainda temos as juntas de freguesia a gerir os baldios sem, efetivamente, um processo legal. Pronto, mas isso ainda acontece. Seja como for, acabei por fazer assim uma radiografia destes 6 municípios que integram acima do Alcotânia. E como vemos, efetivamente, é muita unidade de baldio que existe nestes 6 concelhos da região do Alcotânia. Essencialmente destaca-se aqui o Concelho de Montalegre, com 106 unidades baldias. Temos a seguir o Concelho por exemplo, de Chaves, ou Vila Couve, que é o segundo maior, com 62. E Ribeira de Pena, com 10, muito pequeno, mas temos aqui um baldio que efetivamente o Concelho, o Concelho de Valpassos, que efetivamente temos pouca informação relativamente às unidades baldias. Estima-se que poderá haver 3, não sei em que moldes fazem sua gestão, mas em princípio haverá 3 unidades baldias. Ou seja, são 6 concelhos com grande área de baldio geridas maioritariamente por conselhos diretivos de baldios. Se ainda analisarmos este quadro, efetivamente a área baldia é enorme. Nestes 6 concelhos, a área baldia são 118.680 hectares, distribuídos e geridos por 237 unidades baldias, onde 170 são geridos por conselhos diretivos de baldios, em cogestão com o Estado, e 67 geridos pelas juntas de freguesia, também em cogestão com o Estado. De realçar que, se voltarmos atrás, apenas nestes 6 concelhos existem 2 baldios onde são autónomos, ou seja, que fazem eles a sua própria gestão. Localiza-se no Concelho de Montalegre, que fazem eles autonomamente a sua gestão, que correspondem a 2 conselhos diretivos na freguesia de Cabril, onde maioritariamente a sua área de baldio nem pertence ao distrito de Vila Real, pertence sim ao distrito de Braga e ao Concelho de Terras de Boa. Seja como for, ou seja, isto podemos falar e até, mas fiquem só com esta curiosidade. Efetivamente as unidades baldias são ancestrais, é algo
que já vem de há muitos anos e que efetivamente tem história e um peso enorme nestas populações de montanha. Voltando a este quadro novamente, basicamente podemos aqui até retirar uma informação que ainda há unidades baldias que não estão preparadas e não reúnem condições para aproveitar os meios de financiamento que agora estão ao dispor nestes quadros comunitários. Ainda temos, essencialmente, muita área que não tem um plano de gestão florestal, ou seja, um plano de utilização dos baldios. Isto é uma condição essencial para qualquer unidade de baldio se poder candidatar e usufruir dos fundos comunitários. Efetivamente, aqui de realçar o trabalho das associações locais, obviamente, e se repararmos, temos ao longo estas associações que estão no terreno e algumas com 13, como é o caso da Associação dos Baldios, ou como do Parque Nacional, ou como é a FAC, que tem 18 anos já de intervenção no terreno, ou como é a Copolib, ali em Boticas, Ribeiro Pena, a guiar floresta também, mas vê-se e nota-se perfeitamente o trabalho desenvolvido no meio associativo, que faz com que estas unidades de baldios vão tendo a sua gestão, a sua organização e assim estão preparadas, efetivamente, para dar um passo maior que é exigido agora pelos fundos comunitários e o futuro assim, eu assim prevê. E efetivamente, até este projeto, depois aqui está a ser tratado, demonstra efetivamente que estas unidades de baldios têm que efetivamente estar organizadas e assim avançar e dar este passo. Porque efetivamente, se repararmos aqui, nas atividades que são desenvolvidas, até o modo como, o que é, de certa maneira, estas atividades desenvolvidas nas unidades baldias trazem de mais-valia, de rendimento para os baldios, elas estão escassas. Se não vejamos, temos efetivamente a atividade pastoreira que praticamente é praticada em todas as unidades baldias, todos os concelhos, a recolha do lenho, obviamente, que isso já é ancestral, ou a própria recolha de outros de lenha, de pedras, em termos locais também isso já é ancestral. Mas depois temos uma floresta de produção que, embora existem todas as unidades de baldio, ela cada vez é mais diminuta. A resinagem já teve grande peso, mas ao longo destes anos ela caiu. Já se começa novamente a levantar, como se pode aqui ver, há determinados concelhos que já estão a fazer a resinagem, mas há outros que efetivamente esta prática ainda não se faz. Praticamente, em quase todos os concelhos existem unidades baldias com isso. A subvenção, isto são subsídios que as unidades de gestão de baldio acabam por receber, nomeadamente do Fundo Florestal Permanente, para a manutenção das equipas de sapadores florestais. Mas depois também temos aqui a apicultura, a caça, atividades de lazer que não geram absolutamente rendimento nenhum às unidades baldias, ali são praticadas, mas que não geram absolutamente nenhuma fonte de rendimento. E depois temos os parques eólicos, obviamente que são por empresas de fora dos limites que, no fundo, neste momento são a maior fatia de rendimento das unidades baldias. E por último, poderei falar até pelos apoios zonais, que isto é uma medida exclusivamente para as áreas, para as áreas protegidas, nomeadamente no Parque Nacional de Neves Gerês, que desde 2007 estas unidades baldias recebem e é a única fonte de rendimento anual que vão tendo, fora à exceção do caso dos baldios que ainda têm alguma floresta de produção, mas é através dos apoios zonais que estas unidades baldias anualmente vão tendo uma ajuda e assim fazem gestão
das suas áreas direcionada ao melhoramento da área forrageira, que vai no encontro à grande atividade silvopastoril que existe dentro do território do Parque Nacional. Digamos que nestes anos todos foi a única medida desenvolvida pelo ICN para o território do Parque, onde há uma compensação direta às unidades baldias. E agora falaria só muito rapidamente. Há uma outra receita que está a ter um determinado peso, porque isto é fruto do êxito rural, fruto da diminuição do gado e da atividade de pastoril nos baldios, em que as unidades baldias já como que alugam anualmente o baldio para o agricultor individual poder candidatar essa área aos subsídios agrícolas e também dar viabilidade nos seus projetos de desenvolvimento a título particular. Isto é uma radiografia, não estou à altura de fazer uma radiografia completa para estes seis conselhos. Obviamente tenho aqui colegas nesta sala que trabalham mais nestas associações e que sabem mais ao pormenor esta informação, mas basicamente foi isto que é um geral. Passando para a minha área em concreto, o Conselho de Montalegre, obviamente que o Conselho de Montalegre, a Associação dos Baldios trabalha mais na região do Parque Nacional e alarga-se à rede Natura. O mapa não dá para ver, mas basicamente é isso. O território Parque Nacional todo a verde e rede Natura que vai ali. Essencialmente, a atividade desta associação é dar o apoio aos baldios nos apoios locais e na anterior ITI, Intervenções Territoriais Integradas, que já existem desde 2007. Esta é uma medida agroambiental, obviamente, e esta medida agroambiental baseia-se em 3 ações, que é a gestão das áreas forrageiras, o pastoreio de percurso e a manutenção do potencial forrageiro. Os baldios têm um plano que é anual, onde tem a obrigatoriedade de todos os anos beneficiarem uma área que corresponde à dimensão do baldio e, no fundo, à utilização da área forrageira por parte desses baldios. Este apoio também teve um contributo muito grande ao nível de outra oportunidade aos outros investimentos, nomeadamente os investimentos não produtivos, que são complementares aos esforços da conservação e da medida agroambiental. E foi com este financiamento que os baldios puderam recuperar grande parte do seu património histórico, como à frente iremos ver. A medida agroambiental, neste momento, anualmente, nestes 14 unidades baldias, são melhorados anualmente 160 hectares ano, para um total de 6.500 hectares de área forrageira, ou seja, a área forrageira é muito superior, mas isto resultou da redução imposta pelo IFAP em 2015, onde reduziu esta área forrageira em termos elegíveis em mais de 70% nestas unidades do território do Parque Nacional. Isto, anualmente, há um rendimento para estas unidades baldias de acima de 350 mil euros ano num período de 5 anos. Estas medidas levou-nos, efetivamente, a uma organização e uma gestão das áreas. Foi possível até a criação do próprio emprego e levou a que as próprias unidades de gestão do baldio se de certa maneira preparassem e elas próprias criassem condições para executar e continuar a gestão das áreas forrageiras, já das as florestais, nomeadamente pequenos núcleos de floresta autóctone, que, ao que se parece, e que não é de conhecimento,
O Parque Nacional tem, e o território do Parque de Montalegre tem extensas áreas de trabalhar, onde, neste quadro comunitário, não há uma medida específica para a sua gestão e conservação. E foi via as intervenções territoriais integradas que pudemos, efetivamente, fazer alguma intervenção em pequenas áreas, núcleos de floresta autóctone que são importantes em termos da conservação da natureza. Isto levou-nos aqui, obrigou-nos efetivamente a definir os nossos limites das unidades baldias. Os limites físicos é um problema grave, é um dos principais problemas de gestão das unidades baldias, porque efetivamente são conflituosos, já o foram desde muitos anos. Estes baldios do Parque Nacional tiveram efetivamente que se organizar, definiram, hoje têm os seus limites mais ou menos definidos, estão organizados, anualmente apresentam as suas contas, anualmente têm um plano de atividades, anualmente faz o seu recenseamento de compactos, anualmente faz o regulamento dos animais que utilizam o seu área baldia. Pronto, isto há algum património que foi recuperado, cilhas, cojos de lobo, trilhos, que são os percursos da serra que hoje podem ser utilizados como percursos. Temos a sinalética, as mariolas, temos os poios, temos cabanas de pastores, temos os troncos de maneio, ou seja, foi possível, efetivamente, recuperar um património que é utilizado na atividade das populações destas áreas de montanha. Isto, obviamente, que a atividade pastoril já não era o que era, a atividade pastoril já tem outras maneiras de estar e de se fazer sentir no território, e a carga também de gado também é mais diminuta. Temos efetivamente unidades baldias que já não têm animais dentro da área do parque e fora da área do parque, mas seja como for, temos as unidades baldias que têm efetivamente que dar um passo à frente pela sua diversidade, especificidade, depois encerram também uma forma de vida social e que o desenvolvimento destas regiões de montanha passa efetivamente por ainda manter estas unidades baldias e por forma a fazer com que sejam atraídas novas especificidades para estas unidades e ao mesmo tempo elas possam fixar as pessoas, porque a paisagem mantém-se com gente e se não houver uma organização, obviamente que tudo isso se acabará por perder em termos de valor social, perder em termos de conservação da natureza, porque efetivamente a conservação da natureza tem que ter gente envolvida. Há esta dinâmica que é necessária a intervenção do homem, a presença, a continuidade e efetivamente para que estes baldios possam proporcionar às regiões maior atração e fixação das populações. É o desenvolvimento global sustentável nas áreas comunitárias, que tenho a certeza que ao longo prazo corresponde a reverter um êxito do despovoamento das aldeias e estimular a criação de postos de trabalho que aumentem seus recursos endógenos e constituir maior equidade de oportunidades respondendo às crescentes solicitações de mais qualidade de vida e de saúde e segurança e desenvolvimento pessoal. Estas unidades, as pessoas são cada vez menos, há cada vez menos pessoas que são com conhecimento para fazer frente a estas exigências que a procura dos mercados estão a exigir destas unidades. Efetivamente, tem que haver uma intervenção concentrada dos principais interessados e intervenientes no território, tem que efetivamente haver uma intervenção mais próxima, ajudando os locais a criar competências, a sensibilizá-los
para dar continuidade a estas práticas e a manter estas unidades, mais participativa, as pessoas têm de ser mais envolvidas e, por vezes, estes projetos só conseguem envolver as populações se, efetivamente, forem direcionados para elas e elas verem que, no menor curto espaço de tempo, elas conseguem ter alguma recompensa direta ou indireta, mas mais direcionada para eles. E, basicamente, digamos que tem que haver um desenvolvimento sustentável que passa por criar uma dinâmica entre todos. Os órgãos gestores de óbvios, efetivamente, são os donos desta propriedade, são os que conhecem efetivamente o território, mas eles sozinhos não têm capacidade para dar resposta ao que aí o que o futuro efetivamente está a querer trazer e que é preciso fazer. Depois temos efetivamente um movimento associativo que tem trabalhado e é um interlocutor entre estes órgãos gestores e o território, mas essencialmente os organismos da administração local, os conselhos, juntas, quer sejam presidentes de Câmara, as autarquias e juntas, efetivamente têm que entrar e ver que a importância da continuidade destas unidades e ver o valor que estas unidades prestam à sociedade e têm a obrigação de, em conjunto, criar, efetivamente, condições e recursos para que as populações mantenham esta atividade e porque eles prestam, efetivamente, um serviço à comunidade. Estes serviços, quer da água, quer do ambiente, quer do ar, têm custo e as unidades baldias, efetivamente, prestam este serviço, até então sempre o prestaram e nunca foram ressarcidas dele. Não se quer, efetivamente, um subsídio, quer-se, efetivamente, uma compensação, um valor que, efetivamente, estas unidades baldias prestam à sociedade, no geral, no geral. Apenas falava que novos desafios que se colocam a recursos baldios, porque não a certificação da paisagem, porque não temos também, efetivamente, pensar na certificação florestal, porque até os próprios fundos comunitários avançam muito para aí, mas isto são custos que uma unidade de baldio, ou um grupo de baldio, ou uma zona de intervenção florestal pode suportar, porque efetivamente são processos muito complicados e caros, que obrigam um certo conhecimento e nenhuma unidade baldia, nenhuma associação só por si, efetivamente, podem suportar estes custos. Por isso, acho que é um desafio que as autarquias devem seguir, que devem abarcar e, efetivamente, dar um primeiro passo neste sentido. Depois é preciso estas quantidades, saber as quantidades de carbono que são armazenadas no solo. Temos que saber. Fala-se, sim senhora, mas temos que, efetivamente, saber o que é que as nossas áreas, quer as áreas de mato, quer as áreas de floresta, conseguem reter no solo. Depois temos, efetivamente, que também explorar e quantificar e saber que recursos minerais até existem nessas unidades baldias, por exemplo, o caso do que agora está a ser falado, há necessidade disso. E como já disse, há um grande contributo para o bem-estar social, para a saúde pública, áreas geradoras de bens essenciais à vida, que efetivamente é importante que as unidades baldias e todos nós, a população em geral, saibam quanto é que vale tudo isto. Quanto é que se tem que pagar para que o guardião destas paisagens continue a fazê-lo? E termino com uma simples pergunta, mas que qualquer órgão gestor de uma unidade baldia faz.
tudo muito bem, há esses recursos minerais, há essas novas oportunidades, nomeadamente sequestro de carbono, eles diariamente fazemos esta pergunta: quanto custa manter esta paisagem e qual o contributo que esta dá à sociedade? Isto é importante, e enquanto isto não for quantificado, enquanto este valor em concreto não se souber, obviamente que não podemos valorizar aquilo que temos. E diz-se efetivamente que as áreas novas têm muito valor, têm muitos recursos, mas temos que dar um passo à frente, é quantificar quanto é que isto vale e o que é que as pessoas terem a noção ao nível nacional, quanto é que custa, efetivamente, manter e dar continuidade a estas áreas, sejam elas áreas de matos, sejam ou áreas de floresta de produção, floresta natural, ou seja, quanto é que isto custa, quanto é que isto vale para a sociedade e para o mundo, se formos assim a falar mais abrangente. Obrigada. Na verdade, quando me puseram uma questão, eu nem sabia do que é que poderia vir aqui falar. E foi num contexto de uma ação de desenvolvimento local e regional, desafios do Presidente para construir o futuro, que me convidaram a vir aqui. Portanto, eu sou do mercado de carbono, como disse há pouco, não sei muito, na verdade, acho que deveria haver aqui alguém mais entendido, provavelmente algumas das pessoas que aqui estão, e ainda que haja aqui pessoas muito entendidas no assunto. E eu preparei a minha comunicação, e não tenho nenhum PowerPoint, então julguei que fosse uma sessão essencialmente de poucas palavras, 10, 15 minutos, e depois essencialmente debates. Todavia, há um conjunto de observações que eu gostaria de aqui trazer e que se ligam não só com o mercado de carbono, ligam-se com as questões relacionadas com objetivos mais amplos do desenvolvimento local e regional. É evidente que este projeto, como disse há pouco, é um projeto que tem dois objetivos essenciais e que marcam, que é a questão da mitigação das alterações climáticas pela neutralidade de carbono e outra, a melhoria das condições de vida das populações. Isto consta da candidatura do projeto. Portanto, aquela questão relacionada com o crescimento verde e com a neutralidade carbónica que nós estamos obrigados até 2050 a atingir e que se sabe que essa neutralidade significa que temos que passar em termos de emissões de 7 para 1, o que significa que temos que reduzir muitas emissões e aumentar muito a captura do carbono. Portanto, este projeto vem efetivamente nessa linha. Portanto, haja muitos projetos destes. Mas, como dizia o Sr. Presidente da Câmara de Chaves, que estes projetos tenham alguma leitura do ponto de vista dos empreendedores e dos agentes que são envolvidos, ou seja, que sejam oportunidades de negócio, porque não vale a pena ser voluntário ou prestar um serviço à sociedade sendo empreendedor. Diz o povo que o serviço é a renda que pagamos por existirmos nesta terra, mas importa que a gente, ao dormir, em cima da almofada, descanse, com a ideia que fosse serviço, mas também não pode ter a ideia que o risco do seu negócio seja tão grande que não consiga dormir. E, portanto, tem que haver equilíbrio nestas coisas. E o Presidente da Câmara o Sr. Presidente da Câmara de Chaves foi muito claro nisso, e acho que estamos todos aqui com essa intenção. Portanto, o que eu vos aqui trazia era mais uma ideia de quais são os documentos estratégicos do processo de planeamento, desenvolvimento, até programas e estratégias nacionais, regionais e locais, até, e intermunicipais, que existem, que vão nesta linha da descarbonização. Eu não vou falar, tinha aqui dois pontos que tinham a ver com os objetivos e o que é que se pretende criar as oportunidades deste projeto, que já foram aqui mencionados. Iria já para os documentos estratégicos nacionais, e o primeiro que eu escolheria aqui são dois, que são de importância vital. É o PNPOT, o Programa Nacional de Política Rural e Território, que está em discussão pública, ainda não está com documento definitivo, portanto não podemos aqui dizer que aquilo já é palavra dada, ou pelo menos registado a título definitivo.
Sabemos até que os seus coordenadores têm intenções de levar algumas dessas medidas, mas neste PNPOT há 49 medidas, 15 delas encaixam perfeitamente neste tipo de projetos. Uma é a primeira do domínio natural, que é 1.7, que é prevenir riscos e adaptar o território às alterações climáticas. Depois, no domínio social, há duas que são muito importantes. Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica. A questão da perda demográfica não se liga só exclusivamente às questões económicas do desenvolvimento local. Liga-se a tudo. A perda demográfica liga-se à perda de património, seja o património cultural, seja o património paisagístico, seja o património de gestão do território. Tivemos bons exemplos de intervenção aqui da Lúcia Jorge relativamente a este assunto. Depois também qualificar, uma outra segunda medida dentro do domínio social, qualificar e capacitar recursos humanos e ajustar às transformações económicas. Ora, estas transformações económicas, este tipo de projetos, esta inovação, estas oportunidades, são realmente oportunidades para criar e desenvolver localmente determinados tipos de oportunidades, mas é preciso capacitar as pessoas, é preciso preparar as pessoas para essa mudança e essa transformação económica. Depois, no ponto 3, que é já o domínio da economia, tem uma outra, que é dinamizar políticas ativas para o desenvolvimento rural. Também não podemos aqui falar muito mais, todos têm consciência deste problema. Uma outra medida, dentro da economia, desenvolver os ecossistemas de inovação de base territorial. A questão do território, como não poderia deixar de ser, é uma questão-chave e fulcral dentro do Programa Nacional de Política de Desenvolvimento do Território. Uma outra, ainda no domínio da economia, organizar o território para a economia circular. A ideia de economia circular também se pode aplicar neste mesmo projeto. Estamos a falar, efetivamente, de um projeto muito concreto, com visões de inovação, criatividade, investigação, metodologia, mas ele vai, com certeza, encaixar e vai, digamos assim, suscitar a complementaridade com outras ideias dentro do domínio da utilização de recursos, nomeadamente recursos florestais, e a ideia de utilizar o subproduto da floresta, por exemplo, a biomassa, etc, etc. Um outro, ainda dentro deste domínio da economia, que é promover a competitividade da silvicultura. Portanto, é mais um valor acrescentado do ponto de vista do valor que tem para os agentes florestais, para os gestores de baldios, para os empresários particulares, esta ideia do carbono. Portanto, a competitividade pode estar aumentada com este tipo de acréscimo de contabilização. Um outro ponto, que é o domínio da conectividade, que é otimizar as infraestruturas ambientais e de energia. Também aqui as questões relacionadas com a estrutura ecológica, a estrutura regional de proteção e valoração ambiental, as infraestruturas verdes, as infraestruturas azuis, tudo isso são aspectos que têm que ser complementados com esta ideia da descarbonização. Ainda, otimizar a conectividade ecológica nacional. Portanto, isto é outro objetivo. A ideia de conectividade não é só para as infraestruturas cinzentas, rodoviárias, ferroviárias de outra natureza, de comunicação e transportes, é também para a ligação entre os sistemas naturais. Portanto, também aqui se podem, digamos assim, criar sinergias entre os objetivos do projeto e esta intenção desta medida. Para relevar que não se trata, neste PNPOT, de objetivos ou de ações concretas que levam a projetos, são medidas em termos gerais, que depois deverão ter encaixe em programas regionais de ordenamento do território, em estratégias intermunicipais, em estratégias de associações de desenvolvimento regional, etc, etc, e até nos planos de atos municipais e nas estratégias que as câmaras municipais têm relativamente aos seus territórios. Depois também, já no ponto da governança, que é um último ponto, que eles têm um último domínio da agenda do PNPOT, é promover a informação geográfica. É evidente que nós não podemos passar ou arrancar com um projeto destes sem saber o que é que temos. Temos que saber o que é que temos e como é que estamos a evoluir no sentido até da contabilização do balanço do carbono. Não é isso só que está em causa com a informação geográfica, mas pode haver uma informação geográfica só referente a esse assunto, em termos de tratamento deste assunto. Depois também ativar uma nova cultura territorial.
a nova cultura territorial de gestão do território, que não tem a ver com, digamos assim, as visões tradicionais do governo central, das câmaras municipais para mover o desenvolvimento. Não, há aqui agora muitos parceiros. O próprio Lucia Jorge dizia: nós queremos ser parceiros em tudo o que sejam projetos. Portanto, isto é uma realidade nova. Portanto, a dita fadiga institucional clássica do governo central, dos governos e dos municípios, que têm ganho cada vez mais competência e cada vez têm feito mais, por si só não é suficiente para gerar dinâmicas desta natureza. É necessário que haja cidadãos, é necessário que haja empresas, é necessário que haja academia, é necessário que haja a administração em si também e os políticos. Depois, potenciar e qualificar a cooperação territorial. Ora, estamos exatamente numa situação de cooperação até transfronteiriça. Esta é a máxima cooperação que podemos ter a nível nacional, já não é só entre regiões internas. Depois, aprofundar e descentralizar a desconcentração e promover a cooperação e governança multinível. É aquilo que eu dizia, vários tipos de atores a atuar ao mesmo tempo para o mesmo objetivo, tendo que estar alinhados do ponto de vista dos interesses e dos interessados. É evidente que aqui é necessário tal boa liderança, boa comunicação, e isso é que é o bom alinhamento, não é? Mas é necessário expurgar essa participação aqueles que eventualmente não contribuem para o valor do projeto e para o avanço do projeto. Depois também uma outra que é reforçar as abordagens integradas de base territorial. Também aqui não vou dizer muito mais. E a última, ainda do domínio da governação, aprofundar a cooperação transfronteiriça, que é exatamente aquilo que eu falei há bocadinho. Dentro do Programa Nacional da Coesão Territorial, há várias medidas, há 164 medidas, muitas delas podem ser complementadas com este tipo de projetos. Eu, quando falei há bocadinho, se as entidades que gerem e promovem o projeto entendem que é um projeto âncora, é exatamente nesta perspectiva. É que muitos projetos, inicialmente, podem ser coisas pouco perceptíveis, podem gerar dinâmicas que nós não sabemos onde vão parar. E em complementaridade são importantes que se tenham em consideração. Por exemplo, destas 167 medidas, eu não fui escolher as medidas que se compatibilizam aqui com o projeto, mas há muitas. Mas nos domínios das 8 iniciativas da Agenda para o Interior, das 8, há 5 que eu levava aqui, que é a inovação de base económica, o capital territorial, a cooperação transfronteiriça, mais uma vez, a atratividade territorial e as abordagens em redes e participações. A política, o Programa Nacional de Educação Ambiental, que, enfim, estipula um conjunto de orientações e que visa, numa frase, apoiar as economias circulares, hipocarbónicas e que valorizam o território. Ora, este projeto vai nos 3 sentidos. Pode vir nos 3 sentidos. Sabemos nós depois gerir o povoamento florestal, gerir as pastagens, gerir os matos, no sentido de valorizar o território e, ao mesmo tempo, utilizá-lo como economia circular, e não está em dúvida sequer a questão da descarbonização, porque, na verdade, só se as intervenções no maneio do tratamento dos povoamentos e dos matos forem realmente muito agressivos do ponto de vista de emissão carbónica, é que eles não terão um balanço positivo de crédito de carbono. Portanto, descarbonizar a sociedade, economia circular, valorizar o território. É o que se depreende do Plano Nacional de Educação Ambiental. Depois, no quadro comunitário de apoio, sobretudo no atual, há medidas para a descarbonização. Medidas gerais, o PO Norte tem algumas, os POs temáticos, sobretudo o POCU, também tem algumas, mas estão mais orientadas para as emissões e para os, digamos assim, clusters clássicos de grandes emissões de carbono, propriamente para a ideia dos sumidores de carbono. Portanto, isto começa a desenvolver-se. Portanto, o Fundo Ambiental tem até já avisos para sumidores florestais. Houve um aviso no início deste ano para esse fim. O que significa que esta matéria está a evoluir. Portanto, este quadro comunitário, ainda que tenha muita ideia da descarbonização,
o próximo terá com certeza mais, e mais em pormenor, e mais em metodologia, e mais em capacidade de intervenção, e com certeza mais em termos de capacidade financeira e de gerar riqueza. E, portanto, estou em contra daquilo que o Sr. Presidente da Câmara de ticas e de chaves referiu. Também as estratégias de especialização inteligente, tanto da Galiza como de Portugal, e até a estratégia de especialização inteligente conjunta transfronteiriça, que é a única região do país que tem, creio que é a única europeia, que tem uma estratégia conjunta de especialização inteligente, também visam, nesta área, objetivos muito concretos na descarbonização. Não vou falar aqui, quem estaria aqui a falar deste assunto seria, com certeza, com mais propriedade a Agência Portuguesa do Ambiente, da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, do Roteiro Nacional de Baixo Carbono, do Programa Nacional das Alterações Climáticas, do Fundo Português de Carbono, dos planos setoriais para baixo carbono que estão previstos, não sei se alguns setores já elaboraram ou não, do quadro de estratégia das políticas climáticas, mas vou falar aqui de uma coisa que me parece importante neste contexto. É neste contexto dos assuntos que vos falei que eu achava que devia estar aqui um perito na área dos mercados de carbono, que é do LULUCF, que é Land Use and Land Use Change and Forestry, que é o uso do solo, alteração do uso do solo e floresta. E o que é isto? Isto é um movimento mundial, já com uma expressão muito concreta, que visa a avaliação dos créditos e dos servidores de carbono nas alterações do uso do solo, em geral, na globalidade, mas também na floresta. Portanto, toda a contabilidade que nós faremos de futuro próximo e no presente já, e no passado em alguns países já, e se calhar até com valores do ponto de vista económico, é quanto é que custa desarborizar aquela mata do ponto de vista de balanço carbónico, quanto é que isso custa para a sociedade. Quanto é que custa desarborizar aquela mata e fazer ali um parque industrial. Tem outros custos em termos de balanço de carbono. Tudo isso vai ser contabilizado. Não tenho dúvidas disso. Toda a estratégia internacional, toda a estratégia europeia e, forçosamente, a nacional, e com certeza a da Galiza, vai nesse sentido. Outros aspectos ligados com isto, a lei de base do ambiente, a lei de base do ordenamento do território, o regime jurídico dos instrumentos de gestão do território, também tem a identificação de componentes ambientais e recursos territoriais, que eu não vou aqui precisar, mas que visam efetivamente objetivos dentro desta temática. Documentos estratégicos regionais e subregionais. O PROT, temos o PROT, que é o Programa Regional de Ordenamento do Território, que foi elaborado, mas que não está aprovado. O que também tem aqui algumas indicações, abordadas essencialmente para as emissões, mas dentro do PROT há muitos outros objetivos. Os objetivos que se coadunam com esta ideia dos servidores florestais, sendo que a ideia e o conceito de floresta dos PROFs, dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, é uma coisa mais lata do que o ordenamento florestal em si. Não é? Os pastagens entram, os terrenos silvestres entram, os matos e tudo isso. Ainda também temos ao nível regional, e acima do Altâmega, pelos vistos, tive conhecimento, um programa intermunicipal de adaptação às alterações climáticas, não sei se já foi elaborado, se está em curso, mas foi adjudicado no fim do ano passado. Bom, há também aqui no conjunto do Altâmega alguns municípios que têm ideias e estratégias sobre esta área, nomeadamente Montalegre tem um programa, uma estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas. E, na verdade, estes territórios são muito distintos um do outro. Estamos numa unidade que é no 3 recente, mas elas são dispares do ponto de vista das suas características biofísicas e climáticas. Montalegre tem uma realidade completamente distinta de Valpaços, do ponto de vista bioclimático. Valpaços está na área de desertificação, está nas áreas dos riscos da desertificação física. Montalegre, ao contrário, o clima super úmido, cheio de recursos, e eventualmente há ali qualquer coisa que tem que mobilizar pessoas, instituições,
porque tem um potencial tremendo dentro de muitas áreas e que não tem tido, digamos assim, a sequência que devia ter face aos recursos que tem, do ponto de vista do desenvolvimento. Também a ADRAT tem uma estratégia local de desenvolvimento que não tem, que contempla estes assuntos. Depois, há os POV traz de Montes de Alto Douro, fala dos corredores verdes e até dos sumidores como visão estratégica. Portanto, o próprio PROV traz os montes já tem uma visão estratégica dos sumidores referentes às áreas florestais. Prados, povoamentos florestais, solo. E temos outro plano, que é o Plano Especial de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda de Gerês, na sua revisão, que refere que é já até o mercado voluntário de créditos de carbono. Ou seja, há investimentos estratégicos na região que já falam destes mercados. E relacionam-se com os baldios, com a paisagem, com os serviços de ecossistemas, com a biodiversidade, com as torfeiras, com as superfícies de água, com as zonas úmidas, de um conjunto, digamos assim, de potenciais sumidores de carbono. Também temos o programa de ação da Reserva da Biosfera dos Gerês, também é da região. Esse é mais vocacionado para o desenvolvimento humano, embora tenha, enfim, uma dotação orçamental, do ponto de vista de participação de fundos comunitários interessante. Talvez aqui também haja qualquer coisa relativamente a este assunto. O PANCRO, que é o Programa Nacional de Combate à Desertificação, enfim, há um núcleo regional que é liderado pelo ICNF, tem a participação da academia, das universidades, das instituições, a própria Comissão de Formação faz parte desse. E tem um conjunto de iniciativas interessantes que podem, não têm um programa de ação, nem têm, digamos assim, um regulamento para financiamento de ações dentro deste nível, mas que pode dar colaborações e pode, digamos assim, pelo menos do ponto de vista da academia, tem lá o TAP, tem lá o Politécnico de Bragança, pode dar alguns contributos para este tipo de projeto. Há também a decorrer, curiosamente, na cooperação transfronteiriça, um projeto que é Paisagens Transfronteiriças, que é um projeto pilotado da Galiza, não sei bem se da Universidade de Santiago, não tenho a certeza, e, portanto, também é um projeto que pode ser interessante do ponto de vista de conjugar esforços com este tipo de projeto. O que é que eles pretendem? Pretendem, para territórios transfronteiriços, ter metodologias idênticas de avaliação da qualidade, caráter, mérito das paisagens, estabelecer objetivos de gestão paisagística, definir unidades de paisagem, e a questão da definição de unidades de paisagem pode ajudar muito, não só a questão da arborização e a questão da valorização territorial, pode, digamos assim, dar contributos para algumas metodologias, não digo com certeza para o cálculo da pegada de carbono ou para o cálculo do sumidor de CO2, mas em algumas áreas pode dar algum contributo. Depois há um conjunto de servidores das questões de utilidade pública que são consideradas na rede fundamental da conservação da natureza como áreas de conectividade, independentemente das áreas que são destinadas à conservação da natureza, áreas protegidas, a rede natura. Neste caso, a Reserva Agrícola Nacional, a Reserva Ecológica Nacional do Minho. Todas estas áreas ganharão, com certeza, com projetos desta dimensão, porque são os usos mais adequados para o tipo de restrições que se criam nessas áreas. Também o património natural e cultural. É preciso aqui ter alguma consideração, é preciso aqui ter preocupações do património da natura, arquitetónico, arqueológico, paisagístico. Podemos classificar áreas de interesse paisagístico por ter dimensões de preservação, conservação, promoção, turismo, etc. Que a Lúcia Jorge muito bem explicou isso na apresentação que fez. Depois também riscos naturais, tecnológicos e mistos. Portanto, aqui a questão dos incêndios é fundamental, mas não só a questão dos incêndios. A erosão do solo, as inundações, a instabilidade de vertentes, a poluição e recarga de aquíferos. Todos estes projetos, não é com este projeto que vai fazer, mas com aqueles ditos projetos complementares, poderão ajudar muito dentro desta área.
Fala-se muito em territórios, há vários conceitos de territórios de baixa densidade, territórios desafiantes, agora vem com territórios críticos e pertinentes. O que é isto? Territórios de experimentação e demonstração e territórios com institucionalidade delegada ou dedicada. Bom, o que é um território crítico ou pertinente? Eu, neste projeto, não sei se os territórios são os mais pertinentes ou os mais críticos, da parte portuguesa e da parte galega. Há, efetivamente, alguns equilíbrios do ponto de vista da abrangência, mas eu, como não conheço o projeto, nem sequer vou meter por aí. Mas a pertinência nestes projetos tem a ver com duas outras coisas fundamentais: recursos, comunidade, território, ecologia, economia. O que é que lá se passa para que os projetos possam implementar? E isso tem que ser bem visto. Como disse há pouco, do ponto de vista físico e bioclimático, as coisas são muito diferentes nesta matriz, mas também são muito diferentes deste ponto de vista. Não são só questões a considerar mais tarde. Têm que ser consideradas logo no início dos projetos. A ideia de mobilizar os baldios, a ideia de mobilizar a sociedade e a comunidade local, a ideia de mobilizar os tais agentes do empreendedorismo que estão fora das câmaras. Isso é fundamental. Depois, os territórios de experimentação e demonstração. Nós podemos aqui ter alguns exemplos de como experimentamos este tipo de projeto em locais que são os tais territórios pertinentes, em que há capacidade instalada para os desenvolver. Mas depois é preciso, dessa experimentação, que haja demonstração que as coisas correm bem, que as pessoas vendo as coisas, conseguem aderir de outra forma. E depois este projeto tem, e pode ter, e terá com certeza, replicação noutros contextos territoriais, até mais alargados, aqui da nossa parte. Eu creio que a Galiza será a totalidade da Galiza, não é? E a componente dos transportes, que do nosso lado não é tanto, mas poderá vir a ser, até noutros projetos de natureza similar e até baseado noutros fundos que não são o Interreg 5A, que eu não falei há bocadinho dentro daquele conjunto de fundos disponíveis. Outra coisa é os mercados. É curioso, porque quando se tem bons produtos, quando se tem produtos que se podem transacionar, que é isso que nos interessa hoje nas nossas economias, para ganhar, para gerir riqueza, às vezes os produtos são imóveis e é preciso trazer os mercados aos produtos e não os produtos ao mercado. No caso do património, no caso da paisagem, no caso do turismo local. Neste caso, até se cria um próprio mercado. Há uma bolsa para gerir. Quer dizer, isso também é curioso. Portanto, é inovador. Pronto, dentro deste sistema é uma coisa interessante. Outra questão que me gostaria aqui de falar é a questão da especialização inteligente local. Pois isso está mais que evidente. Foi mostrado aqui qual é a percentagem da ocupação de solos florestais, matos, de áreas de atividade agrícola, mas de torfeiras, de superfícies de água, de outros assumidores de carbono podem ser agregados. E aqui há, efetivamente, muita coisa a aproveitar do ponto de vista da especialização inteligente. Portanto, é o que melhor temos e o que melhor sabemos fazer. Depois também é necessário, para além de um sistema de informação geográfica, enfim, que falei há bocadinho, fazer um relatório do ordenamento e uso do solo existente atualmente. O projeto arranca, mas é preciso saber o que temos, para saber o que é que herdamos. Eu digo que estou a falar em conclusão do projeto. O projeto não visa a arborização. A questão que coloquei aqui era um pouco para falar um pouco deste assunto. Mas, se o projeto for um projeto amplo e gerar dimensões a outros projetos, é necessário começarmos a fazer estes relatórios e estabilizar esta situação de referência. A partir daqui podemos tanto, chegarmos ali e temos tanto. Quanto é que isto fala do ponto de vista da evolução do projeto. É evidente que aqui não se pode deixar de dar ênfase aos baldios. Os baldios têm um peso muito forte nesta região, sobretudo na parte oriental. Pronto, eu haveria outras coisas a falar, mas não tenho assim muito tempo e estar a falar sem sequer ter slides, não vale a pena estar. Gostaria de me reservar um pouco para o debate, para as pessoas que se colocassem. Há, no meu entender, muita coisa a dizer na perspectiva do mercado do carbono.
nos mercados internacionais, no mercado português, nestes mercados de vantagens, como é que isso funciona. O Marco Fachada já aqui trouxe algumas ideias dos tempos de pagamento, da forma como se paga, das metodologias, mas tudo isso já há metodologias estabelecidas a nível internacional. O que nós temos é que levar para a frente as coisas e arranjar os agentes que sejam aqueles que querem prestar o dito serviço, mas não querem correr o risco de que esse serviço depois também nos destrua. E era só isto que eu ia dizer. Bem interessada. Obviamente eu trouxe aqui um leito da apresentação, não tenho a capacidade que o arquiteto tem de fazer esta apresentação sem este recurso. Também não sou um especialista em mercados de carbono, isso já foi bastante avançado. Trago aqui um pouco a perspectiva um pouco mais global sobre aquilo que são os aspectos da pegada de carbono nas alterações climáticas. E é, no fundo, o pano de fundo sobre o qual depois se desenvolve todo um conjunto de estratégias e de ações concertadas no território, entre os quais se incluiu, obviamente, este projeto Troca 2. A apresentação, enfim, irei fazer aqui um pequeno apanhado dos conceitos da parte que vocês já saberão o que é a pegada de carbono nas alterações climáticas. Irei depois desenvolver um pouco aquilo que são as evidências e os aspectos que dão substância às alterações climáticas e ao efeito de estufa. Depois irei falar um pouco sobre a adaptação e mitigação e depois também sobre o contributo das florestas e dos ecossistemas. Óbvio que todos nós, em algum momento, aprendemos o que é o carbono, uma série de interações dinâmicas entre vários meios, o meio terrestre, o meio atmosférico e o meio aquático. É um sistema muito dinâmico, na maior parte das suas componentes, mas tem algumas componentes um pouco mais estáticas, como o caso da acumulação de fósseis e combustíveis fósseis no subsolo, e a partir do momento em que se dá a industrialização, se dá uma intensificação da interação económica neste sistema, que traz consigo uma série de dinâmicas próprias. Obviamente que nós fazemos uma grande queima de combustíveis fósseis, fazemos também abate e plantação de florestas. Esta dinâmica é variável dependendo dos contextos. Há também uma grande atividade pecuária que tem vindo a intensificar, responde sobretudo a necessidades alimentares à escala mundial, assim como a transformação para a agricultura, e está associado a um gás de efeito de estufa que é o metano, e também outras práticas como a utilização de fertilizantes, enfim, aqui não ligado ao ciclo do carbono, que dá origem aos óxidos nitrosos, para além das emissões dos gases fluorados, que são os mesmos que estão associados com a camada de ozono e com a descrição da camada de ozono. No fundo, o efeito de estufa é um efeito muito importante para o nosso planeta, porque ele permite que haja uma temperatura propícia à vida. É um efeito que sempre existiu, teve flutuações ao longo do tempo, e é motivado por uma captação da radiação de grande comprimento de onda que é refletida a partir da superfície terrestre e que é retida por uma camada de gases, chamados gases de efeito de estufa, e que provocam um efeito de aquecimento que é muito útil em situações normais à vida na Terra. O que nós assistimos, e estes dados estão constantemente a ser atualizados, é, desde a Revolução Industrial, a um crescimento acelerado naquilo que é a presença de dióxido de carbono em particular, mas também de outros gases na atmosfera, que, se nós olharmos, e esta análise é feita hoje em dia através da extração de gelo a profundidade no Ártico, nós sabemos que a variação do dióxido de carbono é uma realidade ao longo da história do nosso planeta, mas sabemos também que nunca como antes houve um crescimento tão rápido e tão acentuado da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e que esse crescimento da quantidade de dióxido de carbono não para, não é? Apesar de todos os esforços internacionais, esse crescimento mantém-se de forma acentuada em termos médios à escala global. Já agora, estas variações que vocês veem aqui sazonais têm a ver com o hemisfério norte e a forma como na primavera e no verão a
fotossíntese atua como um reservatório temporário de dióxido de carbono, mas depois se perde, obviamente, no período do inverno e o outono, tem a ver com os mecanismos de retenção de curto e de longo prazo do dióxido de carbono. Falar no efeito de estufa não tem a ver apenas com o dióxido de carbono, tem a ver com uma série de outros gases. A maior parte tem a ver, obviamente, com a queima de combustíveis fósseis, enfim, o aumento tem a ver com a queima de combustíveis fósseis em vários setores da sociedade, mas também existe um balanço associado ao uso do solo e às práticas, quer agrícolas, quer florestais, que dão, em alguns contextos, um ganho positivo de CO2, em outros casos, uma perda. É uma área que tem muitas incertezas associadas, mas que sabe que também tem vindo a contribuir para o incremento da presença de gases em efeito de estufa na atmosfera. E depois temos então o metano, enfim, o metano está muito associado à atividade pecuária, e os óxidos nitrosos estão associados quer às emissões antropogénicas, quer também às práticas de fertilização na agricultura, para além dos gases fluorados que são, enfim, têm o duplo papel negativo de contribuir também para a destruição da camada de ozônio. O que nós vemos aqui é uma tendência de crescimento que é muito difícil de parar e que se traduz de forma, eu não diria imediata, porque não é imediata, de facto, os efeitos da presença de gases de efeito de estufa perduram e mesmo que nós parássemos agora esta tendência, ela iria perdurar ainda nos seus efeitos, está associada naturalmente a um crescimento da temperatura média do ar a nível global e que é aquilo que nos preocupa e que a diferentes escalas exige ação e essa ação tem vindo a ser lançada já em décadas recentes. Enfim, alguns poucos ainda discutem qual é a origem das alterações climáticas e do incremento dos gases de efeito de estufa. O painel intergovernamental para as alterações climáticas, no seu quinto relatório, faz uma análise colocando a margem de erro associada a cada uma das contribuições e assume-se claramente que não há qualquer possibilidade que sejam outras fontes, que senão as fontes antrópicas, a causa desta variação. Portanto, de uma vez por todas, temos que assumir, a sociedade, este erro, podemos chamar dessa forma, ou esta tendência, e tentar corrigir. É? Os seus efeitos são conhecidos também, não é? A subida do nível médio do mar, já começa a ser também medida na costa portuguesa. E a partir daqui, enfim, o painel intergovernamental para as alterações climáticas define vários cenários, alguns dos quais partem do negócio como costume, não é? Portanto, continuar a mesma tendência de subida nas emissões antropogénicas de CO2, e outros vão no sentido do Acordo de Paris, enfim, de evitar uma subida muito acentuada da temperatura à escala global, limitar abaixo de 1,5 graus a 2030 e, de alguma forma, controlar as emissões para, dessa forma, atenuar também os efeitos negativos desta alteração. Óbvio que estes cenários depois têm associados diferentes processos à escala global, diferentes alterações também à escala dos continentes e à escala regional. Aquilo que se passar à escala global irá condicionar também o cenário local. Então, um contributo local muito importante, mas há um efeito global para o qual nos teremos que ajustar. Aqui que vocês podem ver são os cenários mais trabalhados, portanto, o cenário de manutenção das condições atuais que aponta para um crescimento a 2100 de cerca de 4 graus da temperatura média à superfície, obviamente uma subida muito grande da temperatura. Traz consigo também uma subida do nível médio do mar, com implicações muito gravosas à escala global e em Portugal também em algumas regiões. E depois o outro cenário, o cenário de redução, abrandamento das emissões, que pode atenuar então estes efeitos negativos e contribuir para alguma estabilidade no mundo. Em Portugal, vendo aqui ao relatório do Estado do Ambiente que é deste mês, é visível também esta variação. Não é? Portanto, temos aqui a variação
face à média para o período de 1971 e 2000, e podemos ver que é para as máximas, que é para as mínimas, enfim, é mais visível no caso das máximas, esta tendência para o aumento da temperatura, da média das máximas, com um sinal muito claro para passar, todos vivemos foi muito quente. Com isto, definem-se também diferentes cenários, e os cenários passam, obviamente, por uma alteração sensível, muito relevante e rápida, e a ideia da rapidez é o que também muda este processo, enquanto que as alterações climáticas foram tradicionalmente, eu não diria sempre lentas, mas tiveram uma duração ou uma velocidade diferente da que nós temos hoje em dia, e que sugerem então mudanças muito relevantes no perfil de temperaturas, com a subida em termos gerais da temperatura no nosso país, com o acentuar de períodos de seca e de escassa pluviosidade, sobretudo no sul do país, mas também aqui no interior, com efeitos visíveis que são expectáveis, sobretudo se cumprir o cenário de manutenção do atual contexto. Ora, isto tem depois também implicações na pluviosidade, onde haverá também mudanças no regime de pluviosidade e que apontam, obviamente, no mesmo sentido do que eu já falei. Correndo aqui ao Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, que está em discussão. Mas óbvio que aqui são dados de diagnóstico, e estes são consolidados. Faz-se aqui um bom resumo daquilo que é expectável para o nosso país, não é? Portanto, um aumento de temperatura máximo no verão entre meio grau centígrado na zona costeira e 2 graus centígrados no interior, o que acentua, obviamente, este risco no interior do país, e uma redução da precipitação que pode chegar a menos 20% a 40% da precipitação anual. Correntes e intensos. Uma subida rápida também do nível médio das águas do mar e uma intensificação dos riscos naturais que voltaremos a mais frente. O que fazer? Obviamente que o caminho há muito está traçado. Há aqui duas apostas, a mitigação e este projeto POCTEP é claramente um exemplo deste tipo de estratégia, que é uma estratégia muito importante, sobretudo no médio e longo prazo, em que a atuação deve ser urgente e curto prazo, e que significa, sobretudo, diminuir este efeito de geração de gases de efeito estufa, que irá depois motivar as alterações climáticas. Por outro lado, e até porque parte desta alteração não depende só de nós vamos ter que nos adaptar. A adaptação significa, enfim, tirar o melhor das circunstâncias, preparando-nos para os riscos que iremos enfrentar e procurar, obviamente, agarrar as oportunidades, sobretudo aquelas oportunidades que signifiquem ganhos em termos territoriais, em termos de competitividade, e obviamente que aqui também, entre a adaptação e a mitigação, existem várias estratégias possíveis e que já foram inclusivamente sinalizadas através dos instrumentos que têm de ser disponibilizados. A adaptação pressupõe, obviamente, percebermos o que é que vai acontecer, identificar os riscos, quais as vulnerabilidades, em que aspectos é que o nosso território está mais exposto a esses riscos, estimar esse risco para depois definir estratégias de controlo, medidas de adaptação e monitorização. Já se falou aqui de alguns dos riscos, o risco de incêndio, com o qual teremos, obviamente, que lidar, como infelizmente foi demonstrado há bem pouco tempo. Portugal tem uma situação que não é particularmente vantajosa a este nível, está identificado na maior parte do seu território como apresentando entre 3 a 4 riscos. Portanto, é um território de risco para, na maior parte dos casos, para as ondas de calor, para os incêndios e depois, ocasionalmente, também para cheias, inundações ou até mesmo alagamentos costeiros. Portanto, o nosso país está objetivamente exposto a grande parte dos riscos. Óbvio que esta adaptação já teve resposta, isso já foi mencionado, por parte das instituições públicas. Há todo um roteiro que inclui projetos à escala nacional, com a identificação do contexto das alterações climáticas no contexto nacional, através dos relatórios do CIEM, depois
todo um conjunto de estratégias que são definidas e desceram inclusivamente à escala local com o projeto Clima Adapt, que foi Montalegre aqui na região que participou, para além de uma série de documentos de avaliação e definição de estratégias setoriais também já foram mencionados. Um dos produtos destes projetos, obviamente, o Clima Adapt também definiu estratégia à escala local e depois, obviamente, que as CIMs foram chamadas a participar na definição de planos intermunicipais. O contexto das CIMs é extremamente relevante a este nível, porque, obviamente, ganha força e coerência territorial na definição a uma escala de nível superior ao municipal. Eu trago aqui um exemplo, desculpa, não trouxe o Bloco de Tâmega, mas é o caso do Plano Municipal para a Terra Fria no Nordeste Transmontano, que também na Terra de Trás-Montano, é uma subdivisão desse contexto, que contou, ou que conta, porque ainda não está finalizado, com a participação do Instituto Politécnico de Bragança. O que é que nós temos que nos adaptar? Enfim, há muitos caminhos, ou há muitos cenários que apontam para a necessidade de adaptação e de resposta aos riscos. Desde logo, a mudança nas condições de desenvolvimento de espécies vegetais e animais. Haverá, sobretudo, uma mudança que podemos imaginar um pouco por migração de contextos para o desenvolvimento das espécies dentro do nosso país. Portanto, vamos começar a ter, como já se assiste, em algumas regiões, a mudanças culturais, porque o território passa a estar adaptado a culturas que aceitam temperaturas mais altas e mais adaptadas à escassez de água. Há um processo que se vinha de desertificação do solo por essa via e que tem sido um dos fatores mais analisados, porque é um fator crítico. Pode conduzir, entre outros aspectos, à escassez de água e de alimentos e que, enfim, está também associado a uma série de riscos que eu já falei, cheias de inundações, águas costeiras, onde este calor começa a acontecer, e que o próprio PNUPOT assume tem um forte impacto, sobretudo nos territórios de floresta. Óbvio que estes riscos estão bem presentes na nossa memória, porque isto é um bocadinho atrás da notícia, não é? Mas sabemos que um ano atípico, com temperaturas mais altas associadas a fenómenos extremos em termos meteorológicos, nos trazem um cenário como o que infelizmente foi vivido no ano passado e que nos deve colocar, obviamente, alerta para a possibilidade destes fenómenos se irem a produzir no futuro e, nesse sentido, é um marco importante. Quanto à mitigação, nós vivemos agora num contexto do H2020 e o H2020, enfim, mais fácil não seria, não é? A aposta no 20 como palavra-chave e diz que até 2020 devemos ter menos 20% de emissões de CO2, 20% no acréscimo do uso de energias renováveis e menos 20% no uso de energias primárias, uma menor dependência, uma menor ligação entre a economia e a energia. Óbvio que este contexto está ainda perto do seu fim. O próprio Interreg, há pouco tempo, tinha como linha muito forte esta temática, onde seguramente se integra este projeto. Depois, numa escala mais alargada, existe uma política muito firme da União Europeia, que temos depois também compromissos nacionais, para a redução dos gases de efeito de estufa. Se nós pensarmos nas fontes de CO2, de outros gases, mas sobretudo CO2, a Europa também não terá grandes vantagens em apostar nos combustíveis fósseis como uma fonte primária de energia e, nesse sentido, a menor dependência desse tipo de fontes é vantajosa para a grande maioria dos países. E nessa perspectiva, entende-se, a União Europeia entende que deverá haver uma redução muito acentuada de 80% das emissões de gases de efeito de estufa até 2050. Reparem que significa que no futuro irão intensificar-se ainda mais as políticas neste domínio. A produção de eletricidade terão que ser encontradas outras formas de produção de energia que não os combustíveis fósseis. Os setores residencial e terciário também terão
uma diminuição muito grande, assim como a indústria, os transportes também, enfim. A agricultura e outros setores também serão afetados. A agricultura talvez é aquele que menos evolução irá apresentar. Obviamente isto é um cenário no longo prazo, poderá ainda sofrer alterações e o próximo quadro comunitário será já uma prova desta aposta, mas é muito claro este caminho é um caminho a seguir. Depois nós analisamos a nossa evolução em termos de emissões de gases de efeito de estufa e é já aqui uma leitura do setor florestal e do uso do solo e alteração do uso do solo. Vemos que, enfim, há uma diferença com e sem sua contribuição. Na maior parte dos géneros há um contributo positivo para a diminuição das emissões de gases de efeito de estufa. Fatores como os incêndios ou a alteração do uso do solo podem contribuir de forma positiva e no mau sentido para o aumento das emissões de gases de efeito de estufa. E o que nós assistimos foi, enfim, talvez justificado pelo crescimento económico até cerca do ano 2002, tivemos um crescimento das emissões de gases de efeito de estufa, mas a partir daí houve uma diminuição e alguns sinais preocupantes nos últimos anos de alguma retoma no crescimento económico das emissões de CO2, o que não é propriamente positivo. As emissões de CO2 estão sobretudo associadas ao consumo de energia, há outros fatores, processos industriais, a agricultura e os resíduos, e dentro do consumo de energia há aqui um peso muito grande dos transportes, que é um problema muito difícil de combater, em todos os aspectos, enfim, um pouco fora do contexto deste projeto, mas em territórios como de Chaves ou Bragança não há acesso à ferrovia. Nesse sentido, estaremos sempre reféns dos transportes rodoviários, mas que é sem dúvida um dos principais contributos. Até há pouco tempo era o principal. Este ano, no relatório deste ano, do Estado do Ambiente, surge a produção e transformação de energia como o principal fator de produção de gases de efeito de estufa. Esta aposta europeia e a qual Portugal se tem associado, a Indonésia, obviamente, está associada a uma menor intensidade energética da economia. Isto é um conceito muito interessante que diz que quando o PIB cresce, ele não se deve fazer à base do consumo de combustíveis fósseis e, por essa via, o consumo de energia, assim dizer, mas muito dessa energia é energia que resulta de combustíveis fósseis. E nesse sentido devemos ter mais produtividade com menos consumo energético. E o que vemos é que na União Europeia há uma descida bastante acentuada ao longo das últimas décadas e Portugal tem alguma diminuição, mas episodicamente tem visto o seu crescimento económico muito ligado à intensidade energética da economia. Chegando finalmente às florestas, e aqui, enfim, eu não posso ser particularmente o principal porta-voz a nível do IPB desta temática, que é uma temática muito trabalhada. As florestas são, sem dúvida, um componente central na mitigação, sobretudo através do sequestro de carbono, e aqui há um conjunto de fatores que podem e devem ser trabalhados, nomeadamente a promoção da biomassa acima do solo, que é dinâmica e depende, obviamente, do estado de evolução da vegetação. É maior quando a vegetação se encontra em maior crescimento. Depois, dependendo também do tipo de gestão do espaço florestal, a biomassa abaixo do solo, através do sistema radicular, a própria retenção no solo do carbono e também a retenção da matéria orgânica morta, na chamada mancha. E nesse sentido, as florestas são, em grande medida, dependendo, obviamente, do nível de desenvolvimento da Universidade Nova de Lisboa, peço desculpa por isto estar em inglês, mas o que nós podemos ver aqui é o contributo estimado a partir da leitura do coberto do solo, do land cover, não é? Daquilo que é o contributo relativo não só do estado do uso do solo, ou do coberto do solo, se quiserem, mas também aquilo que é a vantagem relativa da mudança do tipo de coberto. E, obviamente, que há aqui um método de cálculo que assume algumas simplificações, mas o que nós podemos ver é que entre 1980 e 1994, depois de 95 e 2010, houve
um contributo estimado muito importante na fixação de CO2. Essa fixação resulta, sobretudo, das mudanças culturais. E essas mudanças culturais, quer do uso agrícola, quer do uso por pastagens, terá significado, e é o que vocês também sabem, que tem havido um aumento da área florestal em Portugal, um grande contributo para a redução das emissões relativas de CO2 pelo sequestro desse mesmo gás. Numa escala um pouco mais ampla, é preciso pensar também nos serviços dos ecossistemas, que têm um valor, e esse valor deve ser ressarcido, sobretudo a quem mais contribui para esse mesmo valor. São serviços vários, serviços de produção de alimentos, matérias-primas, na farmacêutica, nos recursos ornamentais, nas energias renováveis, serviços culturais como o turismo, o creio, valores cognitivos, herança cultural, valores no uso, serviços de regulação, e aqui encontramos o sequestro de carbono, mas também o controle climático, e aqui nas medidas de adaptação há um papel importante a jogar também pelos ecossistemas, pela regulação das perturbações, pela biocomunicação, e depois também nos sistemas de suporte, no papel que têm nos ciclos de nutrientes, do carbono, na quantidade e qualidade da água, qualidade do solo, como sistemas importantes para a reprodução das espécies, como habitats e noutros serviços também, como a polinização e como o plano da resiliência e a resistência. Se nós, enfim, identificarmos aqui os pontos mais importantes associados, sobretudo ao contexto deste projeto e ao contexto da vegetação e dos espaços florestais, encontramos facilmente várias ligações. Desde logo, na mitigação do sequestro de carbono, mas depois toda uma série de elementos que devem ser valorizados, por exemplo, no aproveitamento de energias renováveis no contexto dos ecossistemas, no aproveitamento de matérias-primas locais, o efeito que isso tem também sobre a pegada de carbono, e depois todos os efeitos de mitigação associados ao controle climático, de adaptação associados ao controle climático e a outros fatores de adaptação que terá que ser feita no contexto territorial e que deve ser vista sempre na positiva na resposta a estes desafios. O Programa Nacional Político de Ordenamento do Território ainda está em discussão, portanto, isto é uma versão de discussão pública. Ele já foi em grande medida apresentado, mas gostaria de realçar o papel que se dá no modelo territorial às áreas florestais, a valorizar fora do contexto das grandes áreas metropolitanas e das grandes conurbações, se quisermos chamar esta grande conurbação litoral, e que é um papel central, que é, na minha opinião, é bastante bem definido no contexto da atuação no plano, mas que urge então com substanciar em estratégias concretas. Olhando para esta imagem, enfim, eu não consigo desenhar a fronteira, não é? E a verdade é que os territórios de fronteira existem sobretudo na mente humana e na forma como nós vemos o território. No entanto, a paisagem neste contexto transfronteiriço é uma paisagem relativamente coerente e contínua, não é? Enfim, só com alguém que conheça muito bem esta imagem, com a adição dos limites físicos, é que nós conseguimos perceber onde é que é a fronteira, não é? E nesse sentido, os projetos POCTEC, em particular, são muito importantes para unir esforços e sinergias em ambos os lados da fronteira, e penso que essa aposta é uma aposta ganha por este projeto. Obrigado por ficar por aqui, espero ter contribuído para